Vamos para mais uma correção do dia, mais uma revisão do dia, ver o que aconteceu no dia aí, né? Hoje é 16 de maio de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice nós temos o preço. A gente tinha o preço ontem nesse possível contexto de cunha de topo aqui nessa região. Mas hoje ocorreu foi o contrário, a gente teve o rompimento dessa região de máxima aqui, onde foi desenhado, a gente trabalhar num cenário mais micro, esse pivôzinho de alta, confirmou esse pivô com um ótimo candle gatilho, comprador, ancorado pelas médias móveis, onde a gente já tinha as médias móveis ascendentes, ambas médias curtas, e 50 mais abaixo. Primeiro alvo do pivô, segundo alvo do pivô, atinge esse segundo alvo do pivô de forma completamente esticada, onde nós temos o rompimento do segundo alvo, só que não há continuidade, vindo de encontro com essa relevante região de resistência. E, dado o contexto esticado, o preço não tem força para romper essa região de resistência, onde dá início ao processo corretivo na sequência, processo corretivo esse que nós temos um primeiro teste na região da 20 ascendente. Essa 20 ascendente não serve de relevante suporte, na verdade serve em primeiro momento, só que a gente vê que há uma fraqueza, uma falha compradora aqui nessa região. O ideal seria dar continuidade, onde entra forte pressão de venda. Essa pressão de venda, a gente tem o preço desenhando um pivô de baixa aqui também nessa região, rompe média de 20, entra forte pressão, agressiva pressão vendedora, confirma esse pivôzinho de baixa, primeiro, segundo, terceiro alvo é atingido, onde a gente tem um rompimento da mínima do dia também, que a região de abertura e mínima foi aqui, rompe terceiro alvo de forma esticada, só que não há forte continuidade. Nessa região, com preço completamente sobrevendido, nós temos o início de um processo corretivo esse que ocorre o rompimento das médias curtas que seguiam descendentes mais acima, segura na região de 50. Nessa região nós temos um preço completamente complexo, dado esse tanto de médias aqui, né, 50, 29 e 200, incluindo 200 nessa região, deixando o preço completamente complexo. Porém, após o rompimento, após o preço sair dessa estrutura, dessa região aqui completamente complexa, nós temos ele confirmando um oco, ombro, cabeça, ombro invertido aqui nessa região, onde nós temos o preço confirmando a estrutura. Na sequência nós temos ele deixando um pullback pós rompimento na estrutura, na linha de pescoço, ancorado pelas suas médias móveis, entra a pressão de compra, a gente tem o preço cravando na região de 100% do alvo da estrutura de oco, do Okoi, aqui era a região de mais acima, meio 1.8 também. Vale ressaltar que tivemos um gatilho aqui nessa região, um ótimo gatilho comprador, cravo na região de 100% e posteriormente inicia um processo corretivo voltando para essa região complexa dos preços aqui, essa região aqui de médias e tudo mais, onde a gente teve um pregão bem movimentado, uma volta em V aqui, né, só que com poucos gatilhos, principalmente nessa parte mais volátil do dia, e basicamente foi esse o mini índice. No mini dólar nós temos um contexto ao contrário do mini índice. Na verdade não, né? Porque a gente teve uma queda do mini índice, só que aqui a movimentação do mini dólar a gente não teve de fato uma volta em V, mas a gente teve um preço aqui abrindo um gap de alta, onde ele se encontrava nesse contexto corretivo dessa perna de baixa aqui, já abre com um forte período vendedor aqui nessa região de médias, se afastando dessas médias, entra a pressão de venda, onde nós temos o preço aí nos primeiros momentos aí em agressiva movimentação vendedora, buscando o primeiro alvo do espelhamento dessa perna de alta, travando praticamente em linha reta na sua região. Nós temos aqui
uma fraqueza de venda, porque a gente tem um preço cravando pelo alvo e inicia um processo corretivo que tem fim na sua região de 9 e VWAP. A gente tem uma nova tentativa vendedora, frustrada essa tentativa vendedora, onde entra pressão de compra, rompe médias. Nós temos o preço em primeiro momento registra uma certa defesa na região da 20 descendente, onde a mesma serve de suporte dinâmico nessa ocasião. Só que na sequência nós temos a entrada de forte pressão de compra, desconfigurando uma possível venda, só que nós tínhamos uma 50 mais acima, que ainda não havia sido testada em toda essa baixa. A gente sabe que 50 nos 5 é 20 nos 15, então era uma relevante média. Contexto aceitável para anular essa possível compra, essa 50 ascendente mais acima. Nós temos o preço deixando esse contexto comprador, desenhando esse pivôzinho pós uma falha e registrando até um teste em região de troca de polaridade. Entra a pressão de compra, a gente não tem ele atingindo pelo alvo do pivô, porém atinge a correção, o espelhamento, onde até o fim do dia não tem mais nada a ser feito, onde nós temos aqui novamente uma possível cunha de topo aqui nessa região, usando suas extremidades mais para um canalzinho, né, para ser uma correntinha que fechar mais, onde a gente tem um contexto completamente complexo, porque a gente tem todas essas médias aqui, o preço cruzando essas médias com as médias completamente sem direção, deixando um contexto completamente complexo. Então basicamente foi isso o mini dólar de hoje e a revisão como todo índice e dólar respectivamente.